Oi, gente! Eu gostaria de convidar vocês para que hoje a gente possa conversar sobre um livro que no seu título traz o porquê. Sabe que eu já estava escutando falarem sobre ele, a crítica bem posicionando ele colocado como um best-seller, até que um dia que eu fui na livraria eu disse, eu preciso acessar esse livro. Tenho muita curiosidade para saber o que ele me diz. Comece pelo porquê. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. E já de cara, quando ele traz assim, suponha o que você sabe. Isso é uma coisa que me pega, assim, e fiquei lendo muito, assim, sobre essa frase que ele diz assim, que o nosso comportamento, ele é afetado por nossas suposições ou pelas verdades que percebemos. E com base nisso que a gente toma as nossas decisões, né? E na sequência ele vai falar sobre as recompensas e as ameaças, né? Entendendo que é um livro sobre lideranças e formas de inspiração, né? De como que essas lideranças inspiram pessoas e equipes a agir. E aí ele vai falar, claro, da inspiração, mas vai dizer que a manipulação também é uma maneira de se influenciar o comportamento humano, né? Não necessariamente num viés pejorativo, né? Como no caso das vendas que ele traz, cujo exemplo típico de manipulação seria a redução de preços e a promoção. Aliás, ele traz muitos exemplos assim relacionados ao marketing e à venda, né, no decorrer da obra. Outro exemplo que ele traz diz respeito às aspirações, quando se cria a tentação de algo desejável, e aí o exemplo que ele diz que é o exemplo típico é o pagamento da academia, quando se faz ali em uma vez o pagamento da anuidade e muitas vezes depois não se pratica de fato, né, a ida à academia. Mas aí como formas também de manipulação através aí de estratégias de venda. Outro exemplo que ele traz, e esse eu achei hilário, assim, quando ele fala da novidade, né? Ele diz que na década de 70 tinha dois tipos de pasta de dente Colgate. Mas quando a concorrência aumentou, as vendas da Colgate começaram a cair. E aí a companhia introduziu um produto novo que incluía uma nova característica, a adição de flúor, possivelmente. Depois outro. E aí veio o branqueador, o controle de tártaro, partículas brilhantes, listras e assim por diante. Até que em 2009, aliás, a Colgate tinha 32 tipos de pasta de dente. Então imagina a gente indo ao super comprar pasta de dente, aliás, com a lista toda do super do mês, né? Um monte de coisa para comprar. E aí tem ali pasta de dente. Aí a gente chega na frente ali do balcão, das prateleiras, imagina 32 tipos de pasta de dente. Eu nem consigo imaginar. Tanto é que a Colgate, lá pelas tantas, no próprio site, colocou um link chamado Precisa de ajuda para decidir? Isso tá na página 37 do livro, gente. E eu achei esse exemplo muito interessante, assim, porque na tentativa de fugir da concorrência, né, a Colgate foi inovando e trazendo novidades e novidades, e ele diz, mas será que ela realmente se perguntou por quê? O que o consumidor realmente queria ou precisava? Enfim, é uma reflexão aí que me chamou bastante atenção, assim, esse exemplo. E tudo isso para que ele vai nos conduzindo, então, com alguns exemplos e com alguns questionamentos, aquela leitura que tu vai lendo que em alguns momentos vai te desacomodando e também vai te provocando também a chegar no teu porquê, né? E eu fiz uma relação com propósito, embora ele não fale de propósito aqui, mas fiz algumas relações de algumas leituras aí que a gente vem fazendo acerca dessa temática aí de propósito. E, e aí ele nos leva à grande tese que me parece do livro dele, né? Que ele diz assim, que ele identifica entre grandes lideranças que inspiram pessoas e equipes uma característica comunicacional semelhante e que de alguma forma ele poderia resumir ela, né, num grande esquema que ele chama o círculo dourado, que seria constituído por três grandes camadas, né? Sendo a de fora o que, e aí no caso das empresas relacionadas a produtos e a serviços, por exemplo, a camada do meio relacionada ao como, e aí assim, como fazem o que fazem, venda de produtos ou de serviços, e ele está falando de empresas e eu estou pensando também em termos individuais, né, nessa relação. E dentro a gente tem o porquê. E aí ele diz, não é o ganhar dinheiro, no caso das empresas, isso é uma consequência, mas por que de fato aquela empresa existe? Qual é a proposta dela, né? E ele, em várias páginas desse livro, ele faz uma relação com esse círculo dourado e essas três camadas que ele propõe, com os três níveis do cérebro. E ele faz algumas relações, assim, para sustentar essa tese dele
de que o círculo dourado, então, ele seria uma ferramenta de comunicação, na visão dele, né? E ele afirma também a importância, né? E aí falando então também em nível pessoal, a importância desse círculo dourado estar em equilíbrio, né? E aí para concluir, gente, embora, né, a gente tenha aí mais algumas páginas, mas tem uma passagem dele que eu queria compartilhar assim com vocês que fez muito sentido para mim e que fica aí como provocação também, né? E que é a seguinte: a vida é boa. No entanto, para a maioria de nós, em algum ponto da jornada, nos esquecemos do porquê que motivou essa jornada lá no início. Em algum lugar no curso de todas essas conquistas, uma divisão inevitável acontece. Isso vale tanto para indivíduos quanto para organizações. Então, gente, essa é a leitura. Comece pelo porquê. Ela me provoca, me deixa refletindo, né? E fica então como sugestão, caso também queiram acessar. E a gente segue aí no canal conversando sobre outras obras que também nos despertam em busca aí dos sentidos.